Bom vê-los. Estou chegando aí, direto do Ceará. Foi muito legal. Um pouquinho ainda, um pouquinho de sono. Ou seja, acho que o Marcelo ainda vai chegar, se está aqui. Obrigado. Mas vamos embora. Obrigado por vocês estarem aqui. A gente está colocando o celular para gravar, principalmente essa primeira parte. Na verdade, vai ser só essa primeira parte, porque a gente deixa esse conteúdo também para outros pais que não puderam vir e tal, né? Então a gente tem aqui pais e mães e também a turma do Ministério. Pode ficar à vontade, Marcel, pode chegar. A gente preferiu fazer aqui desse espaço para deixar o outro espaço para as crianças aí. Bom, eu vou trazer aqui alguns princípios bíblicos que talvez não sejam... pode ser novidade para algum, para quem já é de igreja não é grande novidade, mas às vezes a gente precisa reafirmar aquele princípio antigo que a gente já sabe, mas que precisa reafirmá-lo, né? Aquela coisa de pensar assim, poxa, mas isso é tão óbvio, mas a gente tem que dizer e dizer e dizer de novo. Não só dizer para nós mesmos, como dizer um para o outro no casamento, quanto dizer para os nossos filhos, né? Alguém já disse que ensinar é a arte de repetir. Então a gente repete de novo e pede paciência a Deus para repetir de novo e seguir assim, né? Isso em vários relacionamentos, né? Bom, vou passar aqui direto, mas a apresentação nossa, ó, povo bonito. Bom, a gente tem aqui, eu quero deixar um princípio e um mandamento, que é a base da coisa toda. O princípio, quem pode abrir para mim? Deuteronômio, aliás, os dois textos. Alguém abre Deuteronômio 6, de 6 a 7, e alguém abre Provérbios 22, 6, por favor. Vamos lá. Abram, acessem suas Bíblias, me ajudem. Se bem que tá ligado outro microfone, Diego? Porque daí, para sair na gravação, a leitura vai ter que ser no microfone. No outro desse. Bora lá. Vamos acessar. Quem vai ler? Deuteronômio 6. Ou Provérbios 22, vai. 6, né? 6 e 7. Capítulo 6, versículos 6 e 7. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Obrigado. E agora Provérbios 22, 6. Ao microfone. Livre e espontânea pressão. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e, mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Muito bom, Amanda. Obrigado. Esse de Provérbios a gente costuma ter de cor, né? Instrua a criança no caminho que deve andar, e ainda que quando cresça não se desviará dele. Bom, aqui tem duas coisas, e até teologicamente, biblicamente falando. Provérbios é um livro de sentenças de sabedoria universal. Então a gente vê que são algumas frases que não são necessariamente promessas, mas que são princípios, que se a gente obedecer os princípios de Provérbios, provavelmente as coisas darão certo. Não é garantido, mas são aqueles princípios de sabedoria, aquele chamado, sabe aqueles ditados populares de vó? Provérbios é isso, são os ditados de todas as avós do mundo hebreu, compilados provavelmente por Salomão e postos na Bíblia. Então, você tem ali vários princípios. E um dos princípios mais importantes é esse. Se a gente instruir as nossas crianças no caminho que eles devem andar, muito provavelmente, no futuro, eles vão guardar e retornar para esse caminho, ainda que haja algum desvio lá na frente. Então, esse é o princípio, né? E que corrobora com isso, agora falando de ciência, a Dani Nazu mandou um material para a gente que eu nem tive tempo ainda de escutar, que ela mandou ontem à noite, mas ela mandou um material, a Dani Nazu é a mãe da Isa, e é pediatra também e tal, e ela mandou um material de uma pesquisa sobre as experiências espirituais das crianças.
E nessa pesquisa, perguntaram em separado para as crianças e para os pais. Quando perguntaram para as crianças, várias crianças disseram que tiveram experiências espirituais. Isso não é uma pesquisa cristã, é uma pesquisa geral do mundo da pediatria. Então, experiências espirituais de neurociência, né? Aí as crianças disseram, tive experiência espiritual, várias. Aí quando perguntaram para os pais se os filhos tinham tido experiência espiritual, os pais diziam não. Então o que a experiência mostrou? Que as crianças confirmam suas experiências espirituais e os pais não acreditam nelas. Porque na pergunta, a mesma pergunta aos pais das mesmas crianças diziam, não, meu filho nunca teve nenhuma experiência espiritual. Então significa que, primeira coisa, é importante a gente validar e reconhecer essas experiências, mesmo que a gente não as tenha tido ou a gente não perceba tanto, né? Então a gente está atento. E a segunda coisa é que as crianças que tiveram experiências espirituais têm uma porcentagem muito maior de realização, 10 vezes mais de felicidade e de bem-estar na vida adulta. Então é interessante a gente prestar atenção nisso, né? O quanto as experiências espirituais são reais na vida das crianças e o quanto marca elas. Então esse é um princípio de Provérbios. E o texto de Deuteronômio já não é um princípio, já é uma lei mesmo. Deuteronômio, o nome do livro de Deuteronômio, significa segunda lei. Por quê? Porque a lei é dada por Deus a Moisés no Êxodo, e aí vem o desdobramento dessa lei, em Levítico e Números. Em Deuteronômio, há uma segunda geração já. Isso estou falando da peregrinação no deserto. E Deuteronômio é a preparação da entrada na Terra Prometida. Então, há uma repetição de toda essa lei, de Êxodo, de Números e de Levítico. E nessa repetição, esse texto nos marca muito, que é, os pais deveriam guardar para si a lei, mas não só para si. Tem a responsabilidade, eu gosto de dizer responsabilidade e privilégio, de oferecer e de dizer essa lei para os filhos. E dizer quando? Dizer ao deitar, dizer ao levantar, dizer de dia, dizer de noite. O que o texto está dizendo? Todo o tempo. Até porque a gente sabe que todo o tempo a gente está ensinando as nossas crianças. A gente está ensinando de várias formas. E o texto bíblico está dizendo isso, que a responsabilidade e o privilégio é seu e meu de educar os nossos filhos. Então, os primeiros pastores dos nossos filhos, os primeiros educadores dos nossos filhos, os primeiros mentores dos nossos filhos, os primeiros discipuladores dos nossos filhos, somos nós, né? Esse é o nosso papel principal, digamos, na vida. Agora, lógico que a igreja é uma grande parceira nisso. Então, a ideia nossa é parceria, família e igreja. Então, o ministério com crianças é um ministério dessa parceria. Então, a igreja não vai substituir os pais. A igreja não vai ser pai e mãe das crianças. Por quê? Porque o nosso contato com as crianças é curto. A gente cuida, a gente ama, mas é em 2 horas que a gente está aqui. Às vezes em 1 hora de administração, às vezes em 30 minutos, às vezes num evento um pouco maior, mais tempo. Então a igreja não substitui os pais, mas caminha ao lado deles. Então a gente quer estar junto. O papel do ministério com crianças em reforçar os valores bíblicos ensinados em casa. Então você trabalha o ensino bíblico em casa, de preferência todos os dias. E aí eu sei que é difícil porque as rotinas variam, né? Eu, mais do que ninguém, sei bem disso, porque para mim é um desafio. Porque à noite, gente, eu sou quase um senhor. Quando dá 9 horas, eu já tô morrendo. E aí, se meu filho tá brincando, eu quero ir pro quarto dormir e deixar ele lá com a mãe, porque realmente eu gosto de acordar cedo, mas gosto de dormir cedo. Então é um desafio manter essa rotina de vamos contar história, vamos fazer oração antes de dormir. Mas a gente busca fazer isso. De outro não faz, porque a rotina variou, porque dormiu fora de horário. Beleza, ninguém vai morrer por isso. Mas dentro da possibilidade, a gente busca essa rotina. Então ele gosta de história, e na maioria das vezes as crianças gostam, e às vezes quer outra história que não é da Bíblia. Aí a gente combina, uma história que não é da Bíblia é uma história da Bíblia. Então, aí tem que contar 2 histórias. Conta lá a história dos 3 porquinhos, depois conta uma história da Bíblia. E a gente vai, além de incentivar a literatura, né? E aí eu indico sempre usar livro físico mesmo, usar a Bíblia de criança, né? Porque a gente incentiva esse contato com o livro, com o texto. A gente vai ensinando esses princípios. E é muito interessante, porque várias vezes repete a mesma história, né? Davi e Golias lá em casa, então
500 mil vezes, né? E o problema é, inclusive, que ele é o Davi e eu sou o Golias, ele quer jogar pedra, quer... Enfim, mas a gente vai nessa repetição, normalmente a gente deixa ele escolher a história e vai junto. Então, a gente quer fazer isso, ser parceiro, reforçar a importância da participação ativa nas atividades da igreja e no discipulado infantil. A gente quer muito a participação de vocês. A gente quer, a gente precisa, seus filhos precisam. Por quê? Porque essa presença e essa atividade, por exemplo, a participação numa reunião dessa, ou outras propostas que a gente faz, depende muito da adesão de vocês, né? A gente sempre luta para ter mais voluntários, né? Então aqui a gente tem Amanda, Diego, que ainda não são pais e mães, Tati, Ana e Willas, e que não estão com filhos aqui e já estão servindo. E a gente quer mais ainda vocês que estão com os filhos aqui também com a gente, né? Não significa abandonar o espaço lá da celebração dos adultos, mas tentar fazer esse movimento de que tá lá na celebração dos adultos, mas serve aqui um pouquinho, de repente entrar numa escala de pelo menos uma vez por mês, né? Ou ajuda em outros momentos. Por exemplo, a gente está pensando esse ano, depois a gente vai falar mais detalhe disso, mas em alguns domingos, meio mais esporádico e pontual, dar uma folga para os voluntários e contar com o serviço dos pais. Um domingo especial, um Canta e 21, sábado à noite, e aí a gente tentar isso. São duas alternativas. Às vezes a gente tenta recreadores pagos, mas a gente tem que, né, desembolsar um dinheiro para isso. Mas às vezes a gente pode ter esse revezamento de ter os pais no serviço, a gente organiza previamente, monta escala bonitinho e dá também uma folga para os nossos voluntários. Porque, por exemplo, a Tati e a Cris, Cris Romano, servem praticamente todos os domingos ininterruptos, né? O Willas e Ana também estão praticamente todos. Então, a gente fazer esse movimento também de dar uma folga para o voluntário e tal, é importante, né? Então, a gente caminhar junto nesse aspecto. E, lógico, vocês estando junto, vocês, inclusive, também podem participar das decisões, podem sugerir mais o que pode ser igual ou diferente, etc. Agora, alguns princípios, eu já citei aqui, práticas para vocês instruírem os filhos na fé, para a gente, né? Instruir nossos filhos. Então, criar a rotina de oração e leitura bíblica em família. Então, na minha experiência, e eu acho que é a maioria, o que mais funciona é à noite, né? De manhã as crianças estão sonadas, tem rotina de escola e tal. Mas à noite é aquele tempo antes de dormir que eles já gostam de história, então já aproveita, coloca ali uma história bíblica, um versículo, uma história bíblica e a oração, né? E de preferência em família. Lógico que aqui a gente está falando do ideal, às vezes vai ter só a mãe, às vezes vai ter só o pai. Mas se puder ter os dois, melhor ainda, né? Porque faz uma coisa ali bem junto em família. Ensinar pelo exemplo. Nem precisamos dizer o quanto os nossos filhos nos copiam, literalmente, né? O quanto eles nos seguem, nos copiam, nós somos as grandes referências deles, né? Então, nós somos realmente os líderes que eles vão copiar. Então, eles aprendem mais pelo que vem do que pelo que ouvem. Integrar princípios cristãos no dia a dia. Então, trabalhar, né, seja no caminho da escola, brincadeiras, amizades, desafios da vida. Então, trabalhar que tem que compartilhar, trabalhar que tem que ser generoso, trabalhar que não pode brigar com amigo, trabalhar que... É um desafio. O Estevão é bem geniosinho, mas a gente insiste o tempo todo. Filho, tem que dividir. Filho, tem que brincar junto. Filho, não pode ficar de mal do amigo. Filho. Então, isso são princípios bíblicos que a gente vai ali trabalhando enquanto a vida está acontecendo, né? De várias formas. E valorizar esse momento em casa, de compartilhar aquilo que foi ensinado, né? Então, o que você aprendeu hoje? Qual foi a história? Quem contou a história? Então, isso ajuda a valorizar o trabalho que o professor fez aqui. Qual foi a música? Que música você aprendeu hoje? Como é que é o louvor lá da classinha e tal? Então, isso ajuda a valorizar o nosso trabalho aqui e reforçar na cabecinha deles. Porque, lembra, eles aprendem com muita repetição. Então, o domingo precisa continuar na semana e a semana precisa continuar no domingo. A gente fazer esse ciclo da coisa entre a igreja e a casa, né? E incentivar eles a compartilharem a fé. E aí, como eu citei a pesquisa, validem as experiências espirituais, porque são muito reais, né? Eu lembro que
eu comecei a ir para a igreja com vizinhança, inclusive, muito cedo, com 7 anos, 8 anos, eu lembro de ir para a igreja católica com os vizinhos. Porque eu gostava de Bíblia, em casa tinha uma Bíblia católica grandona, que tinha várias imagens, né, aquelas Bíblias, né, de família, assim. E eu olhava, eu gostava de ver as figuras da Bíblia, eu gostava de tentar entender o texto que estava ali. Então isso faz parte da minha paixão pela Escritura desde sempre. E que meus pais não tinham nem muita noção disso, porque no começo eles não me levavam para a igreja. Mas eu ia com vizinhos e tal. Então, e além da grande influência da minha avó, né, que eu vivo testemunhando. Então, como é que você pode vir e contar com a gente? Então, o nosso Ministério com Crianças quer te oferecer recursos para o discipulado infantil. Então, a Tati tem vasta experiência nisso. A Anne está lá na Alemanha, mas está com a gente online, também com muita experiência. A Cris tem mergulhado também nesse tema nos últimos tempos. Eu, como pastor, quero oferecer também subsídios, conteúdo, livros, coisas. A gente pode fazer também leitura de livros, estou aberto a sugestões. Se a gente tiver que ler um livro junto e conversar, depois num encontro presencial ou online, também ter essa flexibilidade, estamos juntos. Oportunidade do envolvimento da família na vida da igreja, então tudo isso que a gente já falou, né? Valorizar o domingo na igreja, valorizar as atividades da igreja. As crianças, quando criam essa rotina, elas mesmas vão cobrar vocês de vir para a igreja. E isso é legal, porque isso entra num fluxo de rotina deles e mostra o quanto é importante, né? Porque, mais uma vez, não adianta dizer que é importante, tem que mostrar que é importante, né? E aí a orientação pastoral, que eu já disse, né? Contem comigo para qualquer assunto, para qualquer situação, no grupo ou no privado. Tá? Encorajamentos e desafios. Perseverar na missão de criar filhos na fé, mesmo em tempos difíceis, então a gente tem que perseverar. Confiar na graça de Deus, porque no final das contas a gente vai errar muito nesse caminho, então a gente precisa confiar em Deus. E o privilégio de ver as crianças crescendo no conhecimento de Cristo e se tornando discípulos comprometidos. Isso é muito legal, a gente poder ver de perto essa transformação, tá bom? Por fim, para vocês lembrarem, eu posso dar essa apresentação para vocês, a gente está aqui para reafirmar a responsabilidade e privilégio de vocês na formação espiritual dos seus filhos, convidar para que vocês se engajem ativamente na parceria com a igreja e clamar a vocês por oração e dedicação às suas próprias famílias, tá bom? Terminei, gente. Obrigado. Eu vou deixar aqui porque agora as meninas vão falar. A gente vai parar a gravação para a gente até ficar mais livre para falar. E vamos que vamos. Muito obrigado.